Antes de começarmos esta oração da manhã, pare por um instante e respire fundo. Talvez você tenha acordado hoje com preocupações, batalhas silenciosas ou sonhos que parecem distantes demais. Mas existe uma verdade poderosa que precisa alcançar o seu coração agora. Deus ainda faz milagres. Nesta campanha da vitória, esta oração não é apenas palavras. É um encontro com o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos e transforma o impossível em testemunho. Então fique comigo até o final desta oração, porque algo extraordinário pode começar a acontecer na sua vida hoje. Ainda era cedo quando o céu começou a clarear, como se alguém lá do alto estivesse lentamente abrindo as cortinas de um novo capítulo da vida. A madrugada se despedia em silêncio, e naquele instante delicado entre a noite e o dia, parecia que o próprio tempo diminuía o passo para ouvir o que nascia dentro do coração humano. O mundo ainda estava quieto, as ruas vazias, os pássaros ensaiando seus primeiros cantos, e naquele cenário sereno havia algo sagrado acontecendo. A esperança estava acordando novamente. Há momentos na vida em que o coração carrega mais perguntas do que respostas. Momentos em que o peso das preocupações parece maior que a própria força que temos para continuar. Talvez você tenha acordado hoje com pensamentos inquietos, lembrando das batalhas que enfrentou ontem. Talvez existam desafios diante de você que parecem grandes demais, problemas que parecem não ter solução, sonhos que parecem distantes como estrelas no céu. Mas existe algo que esta manhã quer sussurrar à sua alma. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua trabalhando. Mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar nenhuma mudança, o céu continua se movendo em nosso favor. A verdade é que muitos dos maiores milagres começam de forma invisível, em lugares onde os olhos humanos não conseguem alcançar. Assim como uma semente é colocada na terra e permanece escondida por um tempo, o agir de Deus muitas vezes começa no silêncio, longe da pressa e das expectativas humanas. E é exatamente por isso que este momento de oração é tão poderoso. Porque quando alguém decide parar por alguns minutos e falar com Deus, algo profundo acontece no mundo espiritual. A oração não é apenas um conjunto de palavras. Ela é uma ponte entre a nossa fragilidade e o poder infinito de Deus. É como se cada palavra que sai do coração subisse como um perfume suave até o céu, e ali fosse recebida por um Deus que escuta até mesmo os suspiros que ninguém mais percebe. Talvez ontem tenha sido um dia difícil. Talvez você tenha enfrentado portas fechadas, notícias que trouxeram preocupação ou momentos em que a fé pareceu pequena diante das circunstâncias. Isso acontece com todos nós. A vida tem seus desertos, seus vales silenciosos, suas noites longas que parecem não terminar. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem. Nenhuma noite dura para sempre. Sempre chega o momento em que a escuridão começa a se afastar e a luz do novo dia surge no horizonte. E essa luz carrega uma mensagem simples, mas poderosa. Deus ainda está no controle. Há histórias na Bíblia que mostram exatamente isso. Homens e mulheres que, em determinado momento da vida, pensaram que tudo estava perdido. Pessoas que enfrentaram desafios gigantescos, situações impossíveis, momentos em que a esperança parecia desaparecer. Mas em cada uma dessas histórias existe um ponto em comum. Quando Deus decidiu agir, aquilo que parecia impossível começou a se transformar. Porque para Deus não existem limites. Aquilo que para os olhos humanos parece um fim, pode ser apenas o começo de algo maior. Aquilo que parece uma derrota, pode se tornar a porta de entrada para uma vitória que ninguém imaginava. E é exatamente nesse espírito que começa esta campanha da vitória. Não como uma repetição automática de palavras, mas como um encontro verdadeiro entre o coração humano e o coração de Deus. Um momento em que você coloca diante dele suas preocupações, seus sonhos, seus medos e suas esperanças. Talvez existam áreas da sua vida que precisam de um milagre hoje. Talvez seja na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas emoções ou em algum sonho que você carrega há muito tempo.
Deus conhece cada detalhe. Ele conhece aquilo que você conta para os outros e também aquilo que você guarda apenas dentro do coração. E nesta manhã, enquanto o sol começa a iluminar o céu e um novo dia nasce diante de você, existe uma verdade que precisa ser lembrada. Quando Deus entra em uma história, tudo pode mudar. Às vezes não acontece da forma que imaginamos, nem no tempo que gostaríamos. Mas Deus nunca se atrasa. Ele age no momento certo, da maneira certa, preparando caminhos que muitas vezes nem conseguimos perceber. Por isso, respire fundo neste momento. Acalme sua mente. Permita que seu coração encontre descanso na presença de Deus. Porque esta manhã não é apenas o começo de mais um dia comum. Ela pode ser o início de uma nova história. E quando uma nova história começa nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece dentro de nós. O coração que antes estava cansado começa a encontrar força novamente. A mente que estava cheia de preocupações começa a sentir paz. E aquela pequena chama da fé, que talvez estivesse quase apagando, volta a brilhar com uma intensidade surpreendente. É isso que a oração faz. Ela não muda apenas as circunstâncias ao nosso redor. Ela transforma o interior de quem ora. Quando falamos com Deus, algo invisível começa a acontecer dentro da alma. É como se um peso que carregávamos em silêncio fosse lentamente retirado dos nossos ombros. As preocupações que pareciam gigantes começam a perder força, e aquilo que parecia impossível passa a ser visto com novos olhos. Porque a fé tem esse poder. Ela muda a maneira como enxergamos a vida. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece sem solução. Talvez exista uma luta acontecendo dentro da sua casa, da sua família ou do seu próprio coração. Há momentos em que as batalhas da vida parecem longas demais, difíceis demais, silenciosas demais. Mas existe uma verdade que atravessa os séculos e continua ecoando até hoje. Para Deus, nada é impossível. Aquilo que os médicos dizem ser difícil, Deus pode transformar. Aquilo que as pessoas dizem que nunca vai dar certo, Deus pode restaurar. Aquilo que parecia perdido, Deus pode trazer de volta à vida. E muitas vezes, os maiores milagres não começam com barulho ou sinais extraordinários. Eles começam no silêncio da fé. Começam quando alguém decide acreditar novamente. Começam quando alguém se ajoelha para orar mesmo sem ver nenhuma resposta imediata. Começam quando alguém escolhe confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É exatamente assim que as vitórias espirituais nascem. Elas nascem no coração de quem decide continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece difícil. Elas nascem na vida de quem escolhe confiar, mesmo quando ainda não consegue enxergar o resultado final. E nesta campanha da vitória, cada oração é como uma semente sendo plantada no solo da fé. Algumas sementes germinam rapidamente, outras levam um pouco mais de tempo. Mas quando são colocadas nas mãos de Deus, nenhuma delas é esquecida. Deus trabalha em silêncio, preparando cenários, movendo circunstâncias, tocando corações e abrindo caminhos onde antes só existiam obstáculos. Enquanto muitas vezes pensamos que nada está acontecendo, o céu está em movimento. E talvez, exatamente neste momento, Deus já esteja preparando algo que você ainda nem imagina. Talvez Ele esteja abrindo uma porta que você tentou abrir tantas vezes sem sucesso. Talvez esteja restaurando algo que parecia quebrado. Talvez esteja preparando uma resposta que chegará no momento perfeito. Por isso, não desista de orar. Não desista de acreditar. Não permita que as dificuldades roubem a esperança que Deus colocou dentro de você. Porque a verdade é que as maiores vitórias da vida não começam no mundo visível. Elas começam no mundo espiritual, no lugar secreto da oração, onde um coração sincero encontra o amor e o poder de Deus. E enquanto esta manhã continua nascendo, enquanto o céu se ilumina cada vez mais e o dia começa a ganhar vida, lembre-se de algo profundamente importante. Deus ainda escreve milagres na história de quem confia nele. Talvez você não veja tudo agora. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Mas cada oração feita com fé nunca é desperdiçada. Cada palavra que sobe ao céu,
carrega dentro de si uma esperança viva. E no tempo certo, essa esperança floresce. Por isso, caminhe hoje com confiança. Continue acreditando. Continue orando. Continue entregando sua vida nas mãos de Deus. Porque quando a fé permanece firme, a vitória sempre encontra o seu caminho. E que esta manhã não seja apenas o início de mais um dia comum. Que seja o começo de algo novo, algo profundo, algo que Deus está preparando silenciosamente para transformar a sua história. Pois quando Deus decide agir, o impossível simplesmente deixa de existir. Ao entrar neste momento de oração, imagine por um instante que o seu coração é como uma antiga porta de madeira, daquelas que já viram muitas estações passarem. Uma porta que, ao longo do tempo, foi marcada por ventos fortes, por tempestades inesperadas e por dias em que o silêncio parecia mais pesado que qualquer palavra. Talvez essa porta tenha sido fechada muitas vezes para proteger o que existe dentro dela. Fechada por causa de medos que nasceram depois de decepções. Fechada por causa de dúvidas que surgiram quando algumas respostas demoraram a chegar. Fechada por causa de lembranças que ainda ecoam na alma como trovões distantes no horizonte. Todos nós carregamos algo assim dentro do coração. Histórias que nem sempre contamos para as pessoas. Feridas que aprendemos a esconder atrás de sorrisos. Batalhas silenciosas que acontecem longe dos olhos do mundo. Há momentos em que a alma se sente cansada, como um viajante que caminhou por longas estradas e agora precisa de descanso. Há momentos em que parece que o peso da vida ficou grande demais e tudo o que desejamos é um pouco de paz. Mas é exatamente nesse ponto que algo extraordinário começa a acontecer. Hoje, nesta manhã, enquanto você entra neste momento de oração, algo diferente se aproxima. Não chega com barulho, não invade com pressa, não exige explicações. A presença de Deus se aproxima da mesma forma que a luz dourada do amanhecer invade um quarto escuro depois de uma longa noite. Ela simplesmente chega. E quando chega, tudo começa a mudar. A luz tem esse poder silencioso. Ela não luta contra a escuridão. Ela apenas aparece, e a escuridão desaparece. Assim também acontece quando Deus toca o coração humano. Aquilo que parecia perdido começa a ganhar nova forma. Aquilo que parecia quebrado começa a encontrar restauração. Talvez existam áreas da sua vida que hoje precisam exatamente disso. Talvez exista um sonho que você colocou de lado porque parecia impossível. Talvez exista uma situação na sua família, no seu trabalho ou dentro do seu próprio coração que você já não sabe mais como resolver. Em momentos assim, a mente humana tenta encontrar respostas, tenta controlar as circunstâncias, tenta entender cada detalhe do que está acontecendo. Mas a fé não funciona dessa maneira. A fé nasce justamente quando entendemos que não precisamos controlar tudo. Ela nasce quando aprendemos a entregar aquilo que não conseguimos resolver nas mãos de Deus. E quando fazemos isso, algo profundo começa a acontecer dentro da alma. A fé desperta como uma chama que se recusa a apagar. Mesmo quando os ventos da dúvida sopram, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, essa chama continua viva. Porque ela não depende apenas da força humana. Ela é alimentada pela certeza de que Deus continua presente, mesmo nos momentos em que não conseguimos perceber. E essa é uma verdade poderosa. Nenhuma noite dura para sempre. A história da humanidade é marcada por noites que pareciam intermináveis, mas que sempre foram seguidas por um novo amanhecer. Assim também acontece na vida de quem confia em Deus. Pode haver momentos de silêncio, momentos de espera, momentos em que tudo parece parado. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa apenas preparação. Enquanto os olhos humanos veem apenas o presente, Deus já está olhando para o futuro. Enquanto nós vemos apenas obstáculos, Deus já está preparando caminhos. Enquanto pensamos que uma história está chegando ao fim, Deus já começou a escrever um novo capítulo. E é por isso que a oração é tão poderosa, porque ela nos conecta com esse Deus que vê além do que podemos enxergar. Cada palavra pronunciada com sinceridade se torna um passo em direção a algo maior.
Cada oração feita com fé se torna uma semente plantada no solo invisível do agir de Deus. Talvez você ainda não veja os resultados. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Mas uma coisa é certa: quando um coração decide confiar em Deus, o impossível começa a perder a sua força. E esta manhã pode ser exatamente o começo dessa transformação. É nesse instante que a oração deixa de ser apenas palavras e se transforma em algo muito maior. Ela se torna uma travessia, uma ponte invisível entre aquilo que somos hoje e aquilo que Deus está preparando para o nosso amanhã. Imagine alguém que precisa atravessar um grande vale. De um lado está o presente, com todas as suas dúvidas, medos e incertezas. Do outro lado está o futuro que Deus preparou, cheio de esperança, restauração e novos começos. Muitas vezes não conseguimos enxergar essa travessia claramente. Mas a oração constrói essa ponte passo a passo. Cada palavra pronunciada com fé é como uma tábua colocada nesse caminho invisível. E assim, pouco a pouco, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Nesta campanha da vitória, cada oração feita com sinceridade tem um significado profundo. Não se trata apenas de repetir palavras ou seguir um ritual. Trata-se de abrir o coração diante de Deus e permitir que Ele trabalhe nas áreas da vida que mais precisam de transformação. Porque Deus trabalha de maneiras que os olhos humanos não conseguem perceber. Ele move circunstâncias silenciosamente. Ele toca corações que pareciam impossíveis de alcançar. Ele abre portas em lugares onde antes existiam apenas muros. Há momentos em que olhamos para certos problemas e pensamos que eles são grandes demais. Pensamos que não há solução, que não existe saída, que o caminho terminou ali. Mas a história da fé está cheia de momentos em que Deus transformou impossibilidades em testemunhos de vitória. Montanhas que pareciam eternas foram removidas. Caminhos que pareciam fechados foram abertos. Histórias que pareciam derrotadas foram completamente restauradas. E tudo começou com algo simples. Alguém decidiu acreditar novamente. Talvez hoje o seu coração esteja cansado. Talvez as últimas semanas tenham sido difíceis. Talvez você tenha enfrentado preocupações, desafios ou momentos de incerteza que deixaram sua alma mais pesada. Se esse for o caso, lembre-se de algo muito importante. Até o sol precisa desaparecer todas as noites. Ele se esconde no horizonte, e por algumas horas parece que a escuridão tomou conta do céu. Mas ninguém duvida que ele voltará a nascer. Ninguém acredita que aquela noite será eterna, porque sabemos que o amanhecer sempre chega. Assim também acontece com a vida de quem confia em Deus. Às vezes passamos por noites espirituais, momentos em que tudo parece silencioso. Mas essas noites não são o fim da história. Elas muitas vezes fazem parte do processo que prepara um novo amanhecer. E quando esse amanhecer chega, ele traz consigo uma nova força, uma nova esperança e uma nova visão da vida. A vitória muitas vezes começa no silêncio. Ela cresce lentamente dentro do coração de quem continua acreditando e floresce no momento em que a esperança se recusa a desistir. Por isso, enquanto esta manhã continua nascendo, permita que algo novo também nasça dentro de você. Permita que a fé encontre novamente o seu lugar no seu coração. Permita que a esperança fale mais alto do que o medo, porque Deus ainda escreve histórias de milagres. Ele ainda transforma lágrimas em testemunhos. Ele ainda abre caminhos onde ninguém imaginava que existiria uma estrada. E talvez, exatamente agora, um desses caminhos esteja começando a ser preparado para você. Por isso, caminhe neste dia com confiança. Continue orando, continue acreditando, continue entregando cada detalhe da sua vida nas mãos de Deus. Porque esta manhã pode ser mais do que o início de um dia comum. Ela pode ser o começo de um milagre caminhando lentamente em direção à sua vida. E quando Deus decide agir, não existe impossibilidade que permaneça de pé. Pois para Deus, absolutamente nada é impossível. Se esta oração falou com o seu coração, escreva nos comentários: eu creio que Deus fará o impossível na minha vida. Declare isso com fé. E se você conhece alguém que precisa de um milagre hoje, compartilhe esta oração com essa pessoa.
Que a presença de Deus acompanhe cada passo do seu dia, trazendo paz, direção e vitória. Lembre-se sempre: quando Deus entra na história, o impossível se torna apenas o começo de um milagre.